Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, paz do Senhor, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesta manhã. Aqui quem vos fala é Flávio Campos e eu venho compartilhar com os irmãos mais uma revelação que o Senhor me deu através da sua santa palavra. E eu queria pedir, antes da gente ir para a mensagem, para o texto, eu queria pedir um grande favor aos irmãos, para que vocês curtam essa mensagem, inscrevam no canal e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que essa mensagem chegue aos 4 cantos da terra e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e foi bom para vocês. Hoje eu quero ler um texto com vocês, meus irmãos, que está em Efésios, capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim: Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema dessa ministração desta manhã, se eu poderia dar um tema para essa ministração, seria o plano secreto de Deus. Nós vamos falar um pouco aqui, meus queridos, sobre o reino de Deus, sobre orgulho, sobre o inferno, sobre humildade, sobre graça, sobre favor imerecido. Eu peço a vocês que fiquem comigo aqui, ouça esse vídeo, porque a palavra do Senhor é que nos cura, é que nos limpa, é que nos dá fé, esperança e poder para vencermos o mal, vencermos a nossa natureza humana, vencermos a nossa carne, para que a gente possa chegar até o Pai, até Deus, até o reino dos céus. Amém, meus queridos? Em Efésios mesmos, no capítulo 2 de Efésios, vai dizer que naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então a palavra do Senhor diz aqui, meus queridos, que antigamente, por termos desobedecido a Deus e cometidos pecados, nós estávamos espiritualmente mortos. Olha que interessante, meus irmãos. Nós estávamos espiritualmente mortos por desobedecer a Deus. Mas antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido para sermos dele. Deus já tinha um plano. E eu quero revelar para vocês, meus queridos, esse plano. Que Deus sonha com você. Que Deus já tinha resolvido com você. Mas, por nós não entendermos, pela nossa tolice, nossa, vamos dizer assim, falta de sabedoria, de vivermos de acordo com os nossos sonhos, desejos e vontades, nós estávamos espiritualmente mortos, por estar desobedecendo a Deus. Amém, meus queridos? Mas Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, nos tirou da vida para a morte. De fato, nós éramos como os que viviam de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, todos os seres humanos estavam destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande
e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos hoje. Pela graça de Deus, meus queridos, Ele nos tirou. Amém, meus queridos? Deus nos tirou. E Ele controla agora a nossa mente. Ele controla agora o nosso corpo. Ele nos dá uma luz, uma direção. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou através do seu Filho Jesus Cristo. Meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, o plano secreto de Deus, que Ele já havia resolvido há muito tempo, desde a criação, Ele havia resolvido e nos revelou que Ele tinha decidido realizar por meio de Cristo. E esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Amém, meus queridos? Então, o plano de Deus é nos salvar e unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Meus queridos irmãos, a salvação não é um resultado dos esforços de nós, de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois Deus nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para fazermos boas obras que Ele já havia preparado para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, a misericórdia de Deus é muito grande. Nós estávamos mortos porque estávamos obedecendo à vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que controla aqueles que desobedecem a Deus. Então existe o Espírito de Deus, meus amados, mas também existe o Espírito daquele que desobedecem a Deus. E ele estava te levando para a morte espiritual e a morte do corpo, para o inferno. Por isso hoje vamos falar aqui um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre orgulho, sobre inferno e sobre humildade. E hoje é só Novo Testamento. Hoje nós vamos só no Novo Testamento aqui. Nós vamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade, a revelada, o plano secreto de Deus. Amém, meus queridos? Que é unir todos nós debaixo da autoridade de Cristo e todas as coisas que existem no céu e na terra. Deus já resolveu, meus queridos. Ele quer revelar para vocês esse plano secreto, que vocês entendam, abra a mente de vocês, em nome de Jesus. Venha comigo para Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 11 e 12, vai dizer assim: Quando o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem que não estava usando roupas de festa lhe perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarre os pés e as mãos deste homem e joguem-o fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Meus amigos, Mateus capítulo 22 vai falar sobre uma festa de um casamento. Jesus usou parábolas para falar com o povo novamente. E ele diz que o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa para o seu filho. Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Depois ele mandou outros empregados com o seguinte recado: Diga aos convidados que está tudo preparado para a festa. Já matei bezerros, já matei bois gordos, está tudo pronto, que venham a festas. Mas os convidados não ouviram, não deram ouvido à voz dele, não quiseram saber, cada um foi cuidar das suas coisas. Então o rei ficou com raiva e mandou
matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Mas depois pediu aos empregados para convidar para a festa dele todos que não a mereciam, que iam pelas ruas e convidar todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados fizeram isso, foram pelas ruas e convidaram todo mundo, tanto os bons quanto os maus. Meus irmãos, qual a revelação que nós temos aqui nessa palavra? O reino dos céus é para tantos os bons como os maus. Deus convidou a todos. Deus está chamando a todos. A palavra de Deus está sendo pregada. O evangelho está sendo pregado. O convite está sendo feito para as festas, para as festas de casamento com o Cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus. Mas muitos não querem saber. Por isso que no verso 14, 22, Mateus 22, 14, Jesus vai dizer assim, ele termina essa parábola dizendo assim: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Amém, meus queridos? Muitos vão ser convidados, mas poucos vão ser escolhidos. Então a festa de Deus, do reino dos céus, o reino dos céus é para todos, tanto os bons quanto os maus. Deus resolveu nos salvar por meio de Jesus Cristo. O plano secreto dele, ele revelou o amor dele, a graça dele, através de Jesus. Mas muitos, infelizmente, não querem saber. Só querem saber dos seus próprios negócios, as suas coisas, as suas vontades carnais, vaidades, bebedeiras, farras, prostituição, adultério. As pessoas vivem de acordo com as suas vontades, que a Bíblia diz que é má, que a natureza humana é mal. Nós somos controlados por um espírito da maldade. Por isso estávamos condenados à destruição, à morte eterna, a um lugar de escuridão, onde vai chorar e ranger os dentes de desespero. Amém, meus queridos? Então, qual a revelação que nós temos aqui desse homem que estava com as roupas, sem roupas de festas? E perguntou: amigo, como é que você está aqui sem roupa de festas? Então ele estava lá vestido com uma roupa suja, uma roupa qualquer. Ele não se preparou. Ele não se preparou para as festas, para as bodas do Cordeiro, a festa do rei. Ele não se preparou. Quando vamos numa festa, meus queridos, como somos convidados para ir numa festa de formatura, nós colocamos um terno, a melhor camisa, o melhor blazer, o melhor sapato, o melhor que podemos colocar, nós colocamos. Que nós entendemos que aquela festa é importante. Mas esse homem não. Eu quero que vocês venham comigo em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, que vai dizer assim. Vou ler o 7. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo, e a ela foi dada linho finíssimo, linho brilhante, puro, para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Amém, meus queridos? Então o anjo me disse: escreva isto, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. Então o anjo me disse: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Agora nós vamos em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que diz assim: aí me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como você e seus irmãos, que continuem fiéis à verdade revelada por Jesus. Adorem a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito Santo entrega aos profetas. Amém, meus queridos? Olha o plano revelado do Senhor aí. Olha Deus revelando o plano. Não devemos se ajoelhar nem diante de anjos,
nem de nada, meus queridos, somente diante de Jesus Cristo, o nosso Rei Todo-Poderoso, e adorar e servir somente a Deus. Sermos controlados pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E agora em Apocalipse 22, versículo 14. Vamos ler o 21 primeiro. Apocalipse 21, verso 8. Que vai dizer assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Meus queridos, eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, mas eu quero ler com vocês na Revista e Corrigida, que vai dizer esse mesmo texto de Apocalipse 21, verso 8, vai dizer assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus queridos, voltando agora lá para Mateus 22, o rei perguntou a esse homem: por que você está aqui sem roupas de festa? O homem ficou calado, ficou tímido, não falou nada. Ele não tinha o que dizer, ele ficou orgulhoso. Ele não se preparou para encontrar com o Cordeiro. Ele não se preparou para aquela festa. Então nós temos que entender, meus queridos, você tem que estar alerta, você tem que se preparar. Você foi convidado para ser noiva do Cordeiro. Nós iremos participar de uma festa no céu, um banquete. Então você tem que se preparar, você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que lavar as suas roupas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14 vai dizer assim: felizes as pessoas que lavam suas roupas, pois assim terão o direito de comer da fruta da árvore da vida e entrarem na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos e os que adoram ídolos, e os que gostam de mentir por palavras e ações. Meus queridos, você tem que lavar as suas roupas as suas vestes no sangue do Cordeiro, para entrar nessa festa do céu, que é o reino de Deus. Amém, meus amados? Então se preparem, peça perdão a Jesus pelos seus pecados, que o sangue dele possa te purificar e você possa estar limpo, bem vestido, com a roupa fina, de um terno fino, de uma camisa, de um blazer de linho fino, que são as suas boas ações diante das pessoas, diante da sua família, diante da igreja, para que você venha ter boas ações e essas roupas sejam como linho fino para você ir nessa festa, você respeitar o Rei, você honrar a Jesus. E quando o Senhor te perguntar, você tem as boas obras, o perdão, a misericórdia de Deus a seu favor, você não pode ficar calado, você não pode ficar tímido, você não pode ficar quieto, você não pode desonrar ao Senhor Deus, que nós seremos julgados, meus amigos. A palavra do Senhor diz que Deus julgará os vivos e os mortos. Amém, meus amados? Venham comigo agora para Lucas capítulo 16, o versículo 13, que vai dizer assim: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e também servir ao dinheiro. Meus queridos, Lucas capítulo 16, o contexto vai ser Jesus contando outra parábola, que havia um administrador, havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava de seus bens. E foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo coisas a respeito de você, agora prestem contas da sua administração, porque você não pode continuar como meu administrador.
Aí o administrador contou ao homem rico e ele disse: agora eu estou enrolado. E ele bolou um plano. Ele bolou um plano aqui para perdoar a dívida dos amigos, para quando o patrão despedir ele fosse recebido na casa dos amigos. Então ele bolou aqui mais um plano de corrupção. E o patrão desse administrador desonesto elogiou a sua esperteza. E Jesus continuou e disse: as pessoas desse mundo são mais espertas nos seus negócios que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, use as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Pois quem é fiel nas coisas pequenas, também será fiel nas coisas grandes. E se você for honesto com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Pois se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai por vocês tomar conta das riquezas verdadeiras? Então Jesus está ensinando aqui, meus queridos, sejam fiéis. Se Deus fazer que vocês prosperem, fiquem ricos, use o dinheiro para ajudar os pobres, fazer boas ações. Use o dinheiro de vocês para ajudar a obra de Deus, para ajudar a sua família, ajudar os necessitados. Não seja escravo do dinheiro. Não adore um espírito chamado Mamon, que controla a sua mente pelo dinheiro. Você não pode servir ao dinheiro e servir a Deus. Jesus vem explicando na parábola aqui de Lucas 16. Você tem que ser honesto, um administrador honesto. Você não pode servir a dois donos. Ou você serve ao dinheiro, ou você serve a Deus. Aí o texto segue, e os fariseus ouviram isso, e Jesus, porque eles amavam dinheiro, os fariseus, né, como hoje, né, muitos falsos profetas amam o dinheiro, usam a palavra de Deus para ganhar dinheiro, fazem campanha para ganhar dinheiro. Hoje não é diferente, meus amigos. Antigamente os fariseus também amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas para Deus, que conhece o coração de vocês, aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Amém, meus queridos? Os fariseus tentaram pegar Jesus de qualquer maneira, faziam perguntas a Jesus, né, sobre todas as coisas, inclusive sobre mandamentos. Eles queriam pegar Jesus em alguma falha. E eles perguntavam a Jesus: mestre, qual o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior mandamento, o mais importante. E o segundo, o mais importante, é parecido com o primeiro: ame aos outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. Então os fariseus, meus queridos, ficaram admirados com os ensinamentos de Jesus. E eles perguntaram, né? Aí Jesus perguntou para eles, sobre o Messias. O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? Eles responderam: de Davi. Aí Jesus tornou a fazer outra pergunta: então por que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: o Senhor meu Deus disse ao meu Senhor: sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então Davi, meus queridos, chamava o Senhor de Messias. Davi já conhecia o Senhor Jesus. Davi sabia que ele tinha um rei acima dele, que era o Senhor Jesus. E o plano secreto de Deus é que Deus sente Jesus, seu único filho, a seu lado direito, no trono do reino dos céus, até que ele ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Deus fará isso, meus queridos. Deus vai fazer esse plano se cumprir. Pode ter certeza. E por isso entenda, abra sua mente, abra o seu coração.
O rei está convidando vocês para a festa do Cordeiro, para as bodas de casamento. Então, vista-se com roupas decentes, com boas ações, peça perdão dos seus pecados, lave as suas roupas no sangue do Cordeiro, para que você tenha o direito de entrar pelos portões desse reino, desse jantar, dessa festa maravilhosa que Deus tem preparado para nós. Ame ao Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Esse é o mandamento mais importante. Não adore ao dinheiro, não adore ídolos, não adore pessoas, não adore falsos profetas, não adore nada, não se apegue a nada. Pelo contrário, meus queridos, não seja tímido. Quando o rei perguntar alguma coisa, responda a ele: o Senhor é meu Deus, eu servirei somente a ti. Quando Satanás, em Mateus capítulo 4, tentou Jesus com todos os reinos do mundo que ofereceria a ele se ele adorasse, ele falou assim: sirva somente ao Senhor Deus, e somente a ele prestará culto, somente a Deus eu adorarei. Jesus já sabia o mandamento mais importante. Então, com todo o seu coração, não só com a sua boca, e com toda a sua alma, e com toda a sua mente, este é o mandamento mais importante. Adore ao Senhor, seu Deus. Tem pessoas que adoram Deus com a boca, mas o coração está longe, está nas riquezas, está nos prazeres, está nas farras, nas bebedeiras, nos prazeres sexuais, nas mentiras, no orgulho, nas comidas, nas coisas boas, comer bem, morar bem, vestir bem, mas não se preparam para a verdadeira festa, que é a festa do Cordeiro. Amém, meus amados? Eu quero concluir com vocês. Aqui um texto que está em Lucas 16, capítulo 19 ao 31. Jesus vai contar mais uma parábola. Ele vai dizer assim: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: eu quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Perdão, meus amados, eu estou lendo o 15 aqui, o filho pródigo, não é esse o contexto. É Lucas 16, versículo 19, a parábola do rico e Lázaro. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o inferno. Eu quero revelar para vocês um pouquinho da revelação que Deus me deu. Eu quero trazer para vocês. Jesus continuou que havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que era pobre e o corpo cheio de feridas. E eles costumavam colocar ele perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber as feridas dele. A palavra diz que o pobre morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. E ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Meus queridos, o inferno existe. O príncipe desse mundo, que governa a mente daqueles que desobedecem a Deus, aqueles que não lavam suas roupas no sangue do Cordeiro, o príncipe desse mundo, o espírito deste mundo, que governa aqueles que desobedecem a Deus. Prestem atenção. O rei está chamando a todos, tanto os bons quanto os maus. Mas muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos, Jesus disse. E então disse: o rico teve a sua oportunidade de fazer boas ações, de ajudar aquele pobre, de pedir perdão dos seus pecados, mas o orgulho dele não deixou, meus queridos. O orgulho dele não deixou. Ele pediu que fosse alguém lá pregar para os irmãos dele, mas Abraão respondeu: seus irmãos têm a lei de Moisés, os livros dos profetas para avisar que eles os escutem. Ele insistiu: pai Abraão, isso não basta.
Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, eles arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutaram Moisés nem os profetas, não quererão mesmo alguém que ressuscite. Meus amados, Jesus ressuscitou. O Espírito dele está aqui, clamando, convencendo vocês do erro e do pecado, falando para vocês lavarem a roupa no sangue do Cordeiro, se vestirem, se prepararem para a festa de casamento, que Jesus está voltando. O Cordeiro está vindo, o noivo está vindo, para que nós se preparamos com roupas de linho fino, com boas ações, pedindo perdão dos nossos pecados. Mas infelizmente, meus queridos, esse rico aqui da parábola, ele não limpou as suas roupas, nem pediu perdão dos seus pecados mais profundos. Ele foi condenado ao inferno por ser duro de coração e orgulhoso. Ele achou que a riqueza dele, os prazeres da vida, ele achou que a vida era só isso. Ele achou que a vida era só aqui. Meus amados, eu vou dizer para você que não. O rei está convidando a todos. O rei está chamando a todos. A palavra está sendo pregada aos 4 cantos da terra, todas as nações e reinos. A palavra está sendo pregada. O rei está convidando a todos. Mas infelizmente, poucos estão preparados com roupas dignas de fazer parte dessa festa. Amém, meus queridos? Eu quero terminar com vocês, concluindo e orando. E peço que vocês vão comigo lá em 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Vai dizer assim, no verso 7, vai dizer assim: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Aí ele continua dizendo: fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrer um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limite, que nos chamou, vocês, para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja dado o poder para sempre. Amém. Meus queridos, entregue as suas preocupações ao Senhor. Entregue. Entregue suas fraquezas, suas limitações. O espírito está pronto, mas a carne não. Então, ore, meus queridos. Ore, peça perdão pelos seus pecados. Faça uma reflexão como vocês estão vivendo. Se vocês estão vivendo para obedecer às suas vontades. Tem famílias sendo destruídas, tem mulheres abandonando maridos, maridos matando as mulheres, filhos matando os pais, pais matando os filhos. As pessoas estão cometendo adultério, meus queridos. As pessoas estão cometendo adultério sem temer ao inferno. Algumas afirmações de Jesus aqui, em Lucas 16, no verso 18, é isso. Se um homem se divorciar e casar com a outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. E a palavra do Senhor diz que os imorais, os prostitutos, os mentirosos, os adúlteros não herdarão o reino de Deus, não poderão entrar na festa porque estão sujos, estão com roupas sujas, as suas ações estão sujando o seu caráter, o seu orgulho, os seus desejos carnais estão sujando, manchando as suas roupas, meus queridos. Então, a noiva não pode estar assim. Você tem que lavar as suas roupas no sangue do Cordeiro para que você venha fazer parte do reino, da festa do rei, do banquete de casamento, e você faça parte do plano secreto de Deus, que é colocar debaixo dos pés de Jesus todas as coisas no céu e na terra. Todo joelho se dobrará perante ao Rei Jesus Cristo. Então entregue sua vida para Ele, meu querido. Entregue sua vida para Ele enquanto é tempo. O Rei está convidando, o Rei está chamando, o Espírito está chamando. Se prepare. Você que quer fazer parte do banquete do reino de Deus, do reino dos céus. Você que quer entrar pelos portões para essa festa. Peça perdão dos seus pecados.
Tire o orgulho, tire a avareza, tire o amor ao dinheiro, a todas as coisas. Ame somente a Deus, ame Ele de todo o coração, com toda a sua mente, toda a sua alma. Se esforce para entender as Escrituras, para ouvir a palavra, para que você tenha fé, para que você tenha força e coragem. Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus está com você, Jesus sofreu e venceu, Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e não nos deixou sozinho. Ele mandou o teu Espírito Santo, o poderoso Espírito de Deus, que quer governar sua mente, quer governar a sua carne, quer te ensinar o caminho que vai te levar para essa festa, meus queridos. Não deixe que Satanás te engane, não deixe que os seus desejos te engane, não deixe que as ilusões das riquezas deste mundo te engane e te leve para o inferno, onde aquele homem rico foi, e lá haverá ranger de dentes e sofrimento e sede, e você queimará no fogo eterno, na escuridão. Jesus não quer isso, meus queridos, Deus não quer isso. Deus mandou chamar todos, tanto os bons quanto os maus. Então, aceite o convite. Não faça que o rei fique com raiva. Não seja tímido. Não seja covarde. Não faça que Deus fique com raiva. Não magoe o Espírito Santo. Não irrite o Espírito do Senhor Deus. Mas peça perdão para que Deus, a ira de Deus, não venha te consumir e você não seja espiritualmente morto e também seja morto na carne e ir para o inferno. Deus jamais quer isso, meus queridos. Deus te ama e o plano secreto dele é que você aceite o Senhor Jesus, é que você peça perdão dos seus pecados e faça parte do reino de Deus junto com Cristo e possa governar, reinar junto com ele nesta terra nos 1000 anos e depois ele te levará para o céu para a gente morar eternamente com o nosso Pai, onde ele enxugará toda a sua lágrima, toda a sua dor, toda a sua tristeza e te dará uma vida feliz, alegre, junto com o Pai, nosso querido Deus, nosso amado Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós o louvaremos e cantaremos a Ele eternamente, meus queridos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abra sua mente e revele para Ele e para você o plano secreto dele, que é te salvar, é que te levar para essa festa de casamento. Em nome de Jesus.